O cinema, assim como toda forma de arte, tem uma perspectiva prática e também teórica. Isso significa que, além do entretenimento, ele pode ser um campo fértil para análises dos mais diversos campos do conhecimento. Hoje nós iremos abordar como a pesquisa acadêmica, a educação e o cinema se relacionam e como o Museu da Imagem e do Som de Campinas apoia essas vertentes. Você pode estar achando curioso eu estar relacionando a universidade e o MIS, não é mesmo? Mas esses dois lugares podem ter mais em comum do que você imagina. Hoje nós vamos conhecer mais sobre como a academia está presente na produção e difusão de conhecimento sobre cinema aqui na nossa cidade. E para isso, nós vamos conversar com quem está à frente disso todos os dias. O Grupo Olho começou em 1994, por iniciativa do professor Milton José de Almeida, da Faculdade de Educação da Unicamp, e convergia ali, orientandos dele, outros professores e alunos de outras paragens, digamos assim, como é o meu caso, que não era orientando do Milton, mas tinha sido aluno dele e tinha esse interesse pelas imagens. O foco principal da criação do grupo tinha esse interesse em, talvez não, com certeza, deslocar esse lugar da relação entre imagem e educação para uma relação, digamos assim, mais ampla do que aquela relacionada exclusivamente ao uso das imagens para o ensino de algo. Então, a pergunta ou as buscas principais desse primeiro movimento, e por isso o cinema é tão importante aí, é que a imagem educa, tem uma dimensão educativa inerente à imagem. Se tem uma dimensão educativa inerente à imagem, ao estar diante de qualquer imagem, de um filme, ou de uma fotografia, ou de um desenho, ou de um mapa, essa imagem está nos dizendo coisas, está nos educando, no mínimo, para olhar a imagem, tá certo? Então esse foi o caminho geral, não é, em que tinha o olho naquele momento. E claro, também o interesse acadêmico de articular produção conceitual a partir desse imbricamento entre caminhos artísticos, caminhos filosóficos, caminhos literários e estudos do cinema, estudos da imagem. Essa é a distinção muito clara do Grupo Olho. É um grupo que junta duas áreas, né, de conhecimento, educação e arte, sem submeter uma à outra e traz, de fato, a discussão da arte para a educação e não em função de um ensino. Que é a ideia de que essa relação do cinema com a educação, ela não está pautada só nos filmes. Não é uma relação de filme com a educação, é do cinema com a educação. Se é do cinema com a educação, tem uma relação com tudo aquilo que o cinema propõe, com tudo aquilo que o cinema traz. Então, o cinema produz encontro, o cinema produz abertura de espaços, o cinema propõe gestos atencionais para o mundo, o cinema propõe um monte de miradas que ele próprio ajuda, ou seja, a própria imagem, a gente costuma dizer isso, né? Estar diante das imagens dispensa a maior parte das palavras. A arte é um risco, a educação é um caminho. Então, é um riscos que vão fazendo esse caminho ser cada vez mais rico, né? Quem fala isso é até uma colega nossa, a Diana Fresquet. A arte é um risco, do Amigolin também, que é da área de cinema. E a gente quer correr esse risco na educação, né? O risco do quê? Das pessoas se maravilharem com as coisas, das pessoas sacarem coisas que elas não tinham sacado. Ou seja, esses conteúdos que a arte traz, que são próprios da arte, que não tem como a filosofia produzir, não tem como a ciência produzir. Respeitando, né, esse conhecimento que só a arte produz, a ciência tira dali possibilidades de construção de conceitos
que não vão explicar a arte, mas vão explicar a vida. Quando a gente pensa em produção prática e teórica de cinema, a universidade pode ser o primeiro lugar que nos vem à cabeça. Mas não podemos nos esquecer que é no chão da escola que essa caminhada se inicia. E lá, é possível pensar e fazer cinema? O programa Cinema e Educação, que acontece nas escolas da Rede Municipal de Campinas, vem para nos mostrar que sim. O programa ele tem trazido uma outra perspectiva para a imagem na escola. A gente sabe que o cinema está dentro da educação há muito tempo, né? Só que a gente traz uma ideia de colocar as crianças como produtores também. Então a gente assiste filme, debate filme e faz filme, inclusive com as crianças pequenas. Então nós temos recebido muitas produções de crianças muito pequenas, adolescentes e dos professores. E essa produção movimenta o pensamento, a criatividade das crianças, melhora as relações dentro da escola, porque o cinema é coletivo, né? As produções realizadas com os alunos e a ação desse programa nas escolas de Campinas já geraram grandes resultados e, recentemente, foram levados até a 20ª Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, um importante espaço de exibição e debate do cinema no cenário nacional. Eu acho muito importante uma mostra, um festival como a Cineop, irradiando cultura aqui do centro de Minas Gerais para o resto do mundo. E é para o resto do mundo mesmo, que esse festival ele é internacional. Eu acompanho desde 2018, na época eu trabalhava em escola, a gente fazia alguns filmes e muitos deles foram passados aqui. Aliás, uma das grandes emoções da minha vida, que eu faço questão de escrever nas minhas coisas, é ver um filme que eu ajudei a fazer ser exibido na Praça Tiradentes. Foi muita emoção. Isso foi em 2018. Desde lá para cá eu venho participando e esse ano, como eu assumi a cadeira de coordenação do Museu de Imagem do Som de Campinas, eu venho como convidado. O que muda um pouco o olhar, a tática, o planejamento, a visão, mas não muda o amor pelo festival. Já vimos como produzir e estudar filmes é algo que passa por todas as idades e contextos acadêmicos. Mas como garantir que todos possam assistir e debater cinema? Com iniciativas como a Mostra Curta Audiovisual, toda a população pode ter acesso a essa troca de experiências. É um evento no segmento de curtas-metragens, que são filmes de até 25 minutos que a gente recebe na mostra. Ela nasce em Campinas em 2006 e desde então vem aí edições que não foram todos os anos, né? Porque a gente teve alguns momentos de pandemia, algumas pausas. Então estamos aí há quase 20 anos fazendo a mostra, com 15 edições realizadas este ano. A mostra ela pretende ser um espaço de encontro do setor audiovisual de Campinas, ao mesmo tempo em que promove exibições, também promove atividades formativas e também atividades com outras linguagens artísticas, promovendo um intercâmbio aí com outras artes. Ela tem um afeto muito grande pela questão do cinema de rua, né? Então, quando a gente começa lá em 2006, as sessões precisavam de nomes. As sessões, então, elas são batizadas em homenagem aos cinemas de rua de Campinas. Então, é Alvorada, Biju, Real, Casablanca, são todos nomes de cinemas que já existiram na cidade. Então tem esse afeto, né, por esse momento que a gente teve muitos cinemas e ao mesmo tempo também a gente tem a questão da curadoria coletiva, que é quase como uma pré-mostra em que a gente traz todos os filmes que foram inscritos na categoria regional e convida os realizadores, representantes desses filmes para estarem aqui com a gente, assistir todo esse bloco, que é sempre muita coisa. Esse ano foram 2 dias intensos de exibição de produções locais, e esses representantes são os curadores, eles participam ativamente da nossa programação, escolhendo aqueles filmes que vão representar a região nas sessões Curta Campinas. Então a gente promove esse ambiente de troca e encontro entre quem está produzindo cinema aqui na cidade. Então você tem a oportunidade, de repente, de estar vendo um filme, gostar da direção de fotografia daquele filme e falar, nossa, quem foi que fez? E aí você está com a pessoa que foi o diretor ou a diretora, enfim, com a pessoa que está lá com você e poder ter esse intercâmbio também de quem está produzindo, né? Do setor, poder trocar, porque a gente tem o mesmo contexto de produção. Às vezes, muitas produções são feitas sem orçamento, sem editais, né? Então, a gente trocar
em termos de profissionais, como que é esse contexto, e conversar entre quem está fazendo ajuda muito o setor a crescer, né? Mas além da pesquisa e da exibição de filmes, o MIS também abriga uma comunidade organizada que luta pela manutenção da produção de cinema em Campinas, a Câmara Temática do Audiovisual, ou CTAV. A CTAV ela surge em 2005, ali num contexto em que a cidade estava repensando seus mecanismos culturais. Então ali foi formado um fórum de cultura, né, que é o embrião do que é hoje o nosso Conselho Municipal de Política Cultural. E várias câmaras temáticas foram formadas naquele momento, inclusive a Câmara Temática do Audiovisual, que na época até incluía a fotografia. Então vários profissionais, né, do cinema, da fotografia se reuniram para contribuir para a construção, né, deste fórum de cultura, que aí ia ser essa instância que ia dialogar com o poder público sobre as políticas de cultura, né, sobre o que a cidade queria para o seu setor cultural. Surge lá. Depois esse fórum vai se desmobilizando um pouco, mas a CTAV permanece, né? Vários ali desses fundadores, né, estão até hoje, por exemplo, né, o Maurício Squarize, por exemplo, né, o Lucas Vega também estava nesse grupo, e eles vêm trazendo, conduzindo, e a CTAV foi se modificando um pouquinho, né? Ela sempre teve um pouco esse caráter político, né, mas também ela foi amadurecendo, entendendo que seu papel era olhar também para a preservação de uma história do nosso cinema, do nosso audiovisual, que estava muito esquecida, né? Então, a partir daí, já aí em 2017, o grupo que faz parte da CTAV nesse momento começa a organizar a Semana Milar Alves, né, que é um evento muito importante que vai fazer esse resgate dessa história, né, trazendo esses mais de 100 anos de cinema e, de alguma forma, tornando isso, assim, divulgando, né, essa história para as pessoas entenderem como a relação da história da cidade de Campinas está diretamente ligada à história do cinema. Então o que a CTAV faz hoje é organizar esses pensamentos, encontrar consensos e criar pontes, né, diálogos com a sociedade e com outras organizações também do setor, né? Como o próprio Cine, hoje que é um fórum que reúne mais de 90 municípios do interior do estado de São Paulo que produzem cinema, são realizadores de cinema, e com a Secretaria de Cultura, por exemplo, né? Então a gente vai fazer a crítica, né, entender o que tem de errado e também propor soluções, né? Propor caminhos para que o nosso audiovisual consiga chegar em toda a potência que ele pode alcançar, né? No coração da cidade, o MIS é o elo entre a escola, a universidade e a comunidade, aproximando a pesquisa, o cinema e a educação, para que sejam parceiros nessa jornada por um cinema mais presente no cotidiano de todos. O MIS Campinas nos mostra em seus 50 anos que a imagem e o som são muito mais do que entretenimento. São instrumentos de aprendizado, de investigação e de conexão humana. E essa história está apenas começando. Aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do lado da sua tela e acesse as redes sociais do museu. Eu convido você a fazer parte dessa história. Vamos juntos? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.